Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Dando a sequência, as pregações expositivas que nós estamos fazendo, as cartas paulinas. Não sei se os irmãos lembram ainda a palavra que eu ensinei. Algum irmão lembra a palavra que eu ensinei domingo passado? Quem? Ninguém lembra? Não o tema da pregação, a palavra que eu ensinei. Lembra a palavra do processo mnemônico, das cartas paulinas, de ordem cronológica? Quem lembra? Ninguém lembra? A Clariana lembrou. Clariana. Vocês não lembram nem do tititi? Estão puxando pela memória, né? Gateté, cocoróia, cofifi e tititi. Né? Essa é a sequência das cartas de ordem cronológica que Paulo escreveu. Tá? Gateté, cocoró, cofifi e tititi. Tá? Essas são as primeiras sílabas das cartas. Gá é Gálatas. Né? Teté, Tessalonicense, primeira e segunda. Tá? Então, que os irmãos possam memorizar isso. Se você um dia, quero fazer um estudo mais sistemático das escrituras, eu quero ver de forma cronológica. Porque dessa forma cronológica nós conseguimos ver a evolução do próprio pensamento do apóstolo Paulo a respeito das doutrinas. Né? Porque em cada carta ele vem escrevendo as doutrinas e em cartas diferentes ele escreve e fala a respeito da mesma doutrina. E a gente consegue ver uma completando a outra. Isso é bom para nós. Né? Um estudo mais sistemático das Escrituras. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, diz o seguinte: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento onde temos a Tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos, ó Pai, entender e compreender a Tua palavra.
Então, somente eu me coloco à tua disposição como um servo do Senhor. Usa a minha vida, Pai. Usa-me como instrumento do Senhor para ensinar a tua igreja, para falar a vida da tua igreja, a vida dos meus irmãos em semente. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que a tua palavra seja glorificada em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos a ti. Amém. Bom, irmãos, como nós já vimos, Paulo ele traz aqui aos Coríntios, né, a igreja de Coríntios, a respeito da mensagem que ele prega, porque chegou aos ouvidos de Paulo essas questões de que os coríntios estavam tendo entre si como igreja, e então estava havendo algumas divisões e facções dentro da igreja, né, e isso chega aos ouvidos de Paulo, os da família da Chloe, da casa de Chloe, e eles então relatam isso ao apóstolo, e o apóstolo então começa a escrever a respeito dessas coisas. E nós vimos, já que domingo passado, que ele prega somente a mensagem da cruz. E aqui no capítulo 2 ele diz, olha, né, no primeiro versículo que nós vemos, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, ele está se referindo aqui provavelmente à sua primeira ida a Corinto. E essa primeira passagem de Paulo aos Coríntios se dá justamente após ele ter passado pela cidade de Atenas. E os irmãos conhecem lá em Atos capítulo 17, e a passagem dele está narrada em Atos capítulo 18, mas em Atos capítulo 17 o apóstolo Paulo tem um embate, né, lá com os filósofos, e provavelmente nós vemos o discurso que Paulo faz lá no Areópago. Ele usa de palavras filosóficas, ele cita até mesmo alguns poetas deles, né? Porque nele nos movemos, né? Existimos. E ele fala assim, ele continua dizendo, como diz alguns dos seus poetas. Ele utiliza da própria literatura grega para ensinar os gregos a respeito de Deus. E quando ele vai então para a igreja de Corinto, né, para essa cidade de Corinto, ali ele vai de forma despretensiosa com relação à filosofia. Nós já vimos isso, que ele já falou isso no primeiro capítulo, e aqui no capítulo 2 ele diz, né, como nós acabamos de ler, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, ou seja, quando eu passei por aí para divulgar a palavra do Senhor, eu não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo, então, após ter esse embate, como nós dissemos, não sei se na semana retrasada, nós dissemos a respeito disso, que depois de Paulo ter passado por Atenas, ele decide, então, começar a pregar o evangelho de uma forma mais simples, de uma forma que talvez as pessoas pudessem ou conseguissem entender de uma forma melhor. Por isso ele trouxe, né, nós falamos na semana passada, a respeito da mensagem da cruz. O evangelho é isso, é a mensagem da cruz. É que Cristo veio ao mundo, morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos ser salvos. É simples. Nós se complicamos. Essa é a mensagem da cruz. E ele então diz, irmãos, e quando eu estou aí com vocês, quando eu fui aí ter com vocês, eu não fui fazendo com ostentação de linguagem. Ou seja, Paulo, ele não foi floreando o evangelho, ele não foi pintando o evangelho bonito, mas ele diz, é assim assado. Cristo morreu por você. Puro, simples, objetivo. E ele diz, não fui por ostentação de linguagem ou de sabedoria. E a sabedoria que ele está se referindo aqui é justamente a essa sabedoria humana, a mundana, a que nós possuímos como todo. Ele não quis colocar no evangelho de Deus, na pregação do evangelho de Deus, nada que levasse as pessoas ao evangelho, mas ele quis pregar somente o evangelho. Ele não quis, vamos tentar parafrasear ou tentar imaginar hoje, ele não quis trazer as pessoas, um exemplo aqui, ele não quis trazer as pessoas para o evangelho através de cura. Ele não quis trazer as pessoas para o evangelho através da prosperidade. Dá que Deus vai te devolver. Não, ele quis pregar
somente a cruz de Cristo. Mensagem da cruz. E hoje eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de um mistério glorioso, que é o que? A mensagem da cruz. Por que mistério? Porque até então isto estava encoberto. O que é um mistério? Mistério é aquilo que nós não entendemos, não compreendemos ou não conhecemos. A partir de que Cristo vem ao mundo, esse mistério então nos é revelado. Porque esse mistério até então estava em Deus. No Antigo Testamento, isso é um mistério. Como que Deus iria salvar as pessoas? Como Deus iria planejar? Para nós era um mistério. Embora para Deus já fosse algo sabido dele. Algo que ele tinha em mente. Algo que ele já tinha planejado antes mesmo dele criar o mundo. E Paulo então diz, olha, eu fui ter com vocês aí não por ostentação de linguagem, não com palavras bonitas, não para tentar persuadir vocês, e nem com sabedoria nenhuma. Versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Quando ele diz, porque nada decidi saber entre vós, não é que ele estava querendo, eu não quero saber o que está acontecendo no meio de vocês. Ele está dizendo, ele está afirmando o que ele disse. Porque decidi nada saber entre vós eu não fui com sabedoria humana entre vocês. Eu não fui com aquilo que eu tenho conhecimento. Se nós lermos esse versículo, esses 2 versículos principalmente, tirarmos o fora do contexto e nós olharmos, nós falamos assim, bom, Paulo era um homem inculto. Paulo era um homem que não tinha sabedoria. Ele não queria saber. Parece que ele é um homem que não tem, vou colocar aqui, um prazer em estudar. Se nós tirarmos isso fora do contexto. Porém, como nós conhecemos a vida de Paulo, nós sabemos que Paulo era um exímio conhecedor da lei. Judeu. Falou ali de igual para igual com eles. Citando até poetas, a literatura grega. Então, olha o conhecimento que Paulo tinha. Mas se nós olharmos para isso, parece que Paulo não tinha conhecimento nenhum. Eu fui sem sabedoria, sem querer ostentar nada. Porque o que ele quis fazer? Ele quis pregar somente Cristo Jesus crucificado. É isso que ele quis pregar. Esse mistério. Ele estava revelando àqueles irmãos daquela cidade. Até então não eram irmãos, né? Quando ele prega, que eles se tornam irmãos, se convertem. Mas é isso que ele está dizendo. Eu nada quis saber, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de conhecimento mundano, conhecimento humano, eu não utilizei nada. Só falei sobre Cristo Jesus. Só preguei sobre Cristo Jesus. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. E aqui ele utiliza sabedoria novamente a mundana. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele fala, irmãos, eu fui aí, eu preguei, a minha palavra, eu não usei de palavras persuasivas. Eu não sei se os irmãos sabem. Alguns pastores, ao pregar, eles utilizam de palavras persuasivas. Geralmente coloca um teclado de fundo, com uma nota menor, que é melancólica, para te deixar com seu coração mais, não digo triste, mas mais propício. E eles utilizam algumas palavras que chamadas palavras gatilhos, né, que desencadeia em nós sentimentos de remorso, de arrependimento, abre o nosso chorador e a gente começa a chorar. E ele então, opa, fisguei. É a isca. Muitos pastores fazem isso. Inclusive, alguns pastores utilizam até da psicologia para fazer isso. Dá certo? Momentaneamente dá certo. É o que Paul Washer diz. Que alguns pastores estão enviando mais pessoas para o inferno do que para o céu, quando fazem esse tipo de apelo.
Porque ele faz você, repita comigo, Jesus, vem morar no meu coração. Ah, agora você é crente. Ele te dá uma sensação, uma falsa sensação de que você é convertido. Palavras persuasivas. Te persuade a achar. Quando na verdade você não houve uma renovação. Não houve uma transformação de verdade no seu coração. Só que Paulo, quando foi ali à cidade de Corinto, ele diz, olha, eu fui desprovido. A tudo aquilo todo o meu conhecimento que eu tinha, eu considerei como nada. Como ele vai dizer mais à frente. Eu considerei como nada. Porque eu quis pregar para vocês somente Jesus Cristo. E eu não utilizei de linguagem persuasiva, não utilizei de sabedoria, mas tudo que eu fiz foi a demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Evangelho de Deus é pregado, o poder do Espírito de Deus se manifesta. Aí então corações são convertidos. Aí sim, vidas são modificadas. Não por palavras bonitas, não por melodias melancólicas, ou que nos faz, que nos traz, que nos remete a um pensamento triste e nos deixa mais propenso. Eu já vi isso em inúmeras pessoas, às vezes em reunião de oração, você chega chorando, uma pessoa olha para você, opa, tá chorando. É a hora de dar o bote. Não fica assim, Deus vai trazer o seu amado. Às vezes você está chorando por uma outra coisa, mas a pessoa acha que é um sentimento tem que ser um sentimento desse. Está vendo como que eles usam de palavras persuasivas? Porque você poderia estar chorando, arrependido pelos seus pecados. Não porque talvez você perdeu um namorado. Não porque talvez você está sofrendo por alguém. Mas eles, no afã de querer enganar as pessoas, de dizer, olha, eu sou profeta de Deus, enganadas, usando dessas artimanhas. Mas Paulo fala, eu considerei o meu conhecimento, e olha que Paulo era conhecedor, eu considerei nada, porque quando eu fui ter com vocês, eu só fui no poder do Espírito. Por isso que ele fala, eu estive... Ou seja, eu não me apoiei naquilo que eu sei, eu não me apoiei nos meus conhecimentos mundanos, mas eu fui em fraqueza, eu fui em temor, em tremor diante de Deus, para que Deus usasse. Por isso que quando nós pregamos, nós não devemos falar assim, eu prego pelo meu intelecto. Beleza, você pode até ser bem sucedido na sua pregação, as pessoas saírem de lá te aplaudirem. Palmas para você. Mas quando nós pregamos, fracos, desprovidos da nossa sabedoria, o Espírito Santo de Deus é quem age. É Ele quem faz a obra. Aí sim pessoas se convertem. Aí sim há avivamento. Aí sim o poder de Deus é manifestado. Porque julgamos ou jogamos fora aquilo que nós achamos que é primordial. Olha, meu conhecimento vai ser primordial. Não, o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo fala isso. Olha, eu fui ter com vocês com fraqueza. E o versículo 5, né, ele fala, não para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Para que vocês, porque até mesmo ali nessa igreja, eles utilizavam o quê? Eles bebiam muito do quê? Dos gregos. A cultura grega, a cultura helenista era muito grande naquela cidade, muito forte. E eles então utilizavam disso. Talvez estavam começando a se achar superiores. Talvez por essa alta filosofia, esse alto pensamento, mas Paulo fala assim, ó, olha, para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, foi por isso que eu fui aí fraco, com temor, com tremor diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus agisse, para que o poder de Deus fosse manifestado em vocês. Versículo 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Aqui ele diz, entretanto eu expus a vocês o que? A sabedoria. E essa sabedoria aqui ele está se referindo a essa a sabedoria espiritual.
E ele fala, entre os experimentados aqui são aqueles que tinham conhecimento espiritual. Aqueles que possuíam o Espírito Santo. Ele fala assim, olha, eu preguei para vocês sabedoria, mas é a sabedoria do Espírito Santo. Aqueles que são experimentados, aqueles que têm o Espírito Santo, entenderam, compreenderam e sabiam disso. Porém, aqueles que não tinham, estavam tentando, quebrando a sua cabeça. O que é isso que ele está pregando? O que ele está falando? Para essas pessoas, Paulo até utiliza, né? Para essas pessoas, parecia o que Paulo estava tagarela. Falava. O que ele está querendo dizer? Por quê? Porque estavam tentando entender com a sabedoria deste século. E Paulo fala, essa sabedoria desse século, desta época, ela é reduzida a nada diante desse mistério glorioso, diante desse ensinamento de Deus. No versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. E ele está falando justamente desse mistério glorioso. A pregação da cruz é esse mistério glorioso. A pregação do evangelho era mistério, mas agora está sendo revelada a nós. Foi revelado a nós através de Cristo Jesus. E nós só entendemos porque temos o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, por isso que o mundo é perdido. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, esse mistério glorioso, a salvação em Cristo Jesus, não é para todo o mundo. Não são para todas as pessoas. Porque só entendem esse mistério aqueles que têm o Espírito Santo. Porque aqueles que não têm acham que tudo isso daqui é o quê? Lembra da semana passada? Loucura. Todo aquele que não tem o Espírito Santo acha que a pregação da palavra é loucura. E de fato é. Porque eles não conseguem entender com a sabedoria deste mundo. Mas nós que temos o Espírito, temos a sabedoria de Deus. Aí então nós conseguimos entender e compreender esse mistério glorioso e maravilhoso que é Cristo na cruz. Cristo morrendo por nós na cruz. E esse mistério estava outrora oculto em Deus. Deus já tinha pré-ordenado antes da eternidade, lá na eternidade, para a nossa glória. Versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui Paulo está se referindo justamente à sabedoria humana, mundana. Essa que nós, Pai, eu vou conseguir entender a palavra, eu vou conseguir entender pela minha própria força, pelo meu próprio entendimento. Paulo fala assim, não, isso daí você não consegue. Porque olha o que está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano aquilo que Deus preparou para nós. Se você tentar entender, ver com os olhos físicos, ouvidos físicos, tentar entender com a sua mente física, você nunca vai perceber isso. Você nunca vai entender isso. Por isso que ele diz, por isso que ele está citando Isaías aqui. Porque o homem algum, em nenhum lugar do mundo, conseguiu entender ou compreender esse mistério, se não fosse pelo Espírito Santo. E nunca haverá. E nunca haverá, nunca entenderão, sem o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo fala, olha aqui, irmãos, por isso quando eu fui ter com vocês, eu fui sem sabedoria nenhuma, para que aquilo que vocês entendessem, compreendessem, fosse do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não fosse firmada em filosofia, para que a fé de vocês não fosse firmada em sabedoria humana, mas sim, unicamente, exclusivamente, no poder de Deus. Na cruz de Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós, sabedoria e poder de Deus. Ele está continuando o mesmo assunto. Olha, eu prego a cruz. Só que as pessoas não entendem.
Inclusive eu, às vezes, fico, né, pensando comigo mesmo e com Deus, a respeito de algumas igrejas. Eu olho algumas igrejas lotadas de gente, mas gente saindo, não hoje por causa da pandemia, mas gente saindo pela janela. E você olha a pregação daquela igreja, não tem Cristo. Você para e pensa. Nossa, a gente se esforça para pregar Cristo. A gente se esforça para viver a palavra de Deus. E somente a palavra de Deus. Nós vemos que, às vezes, a nossa igreja, ela continua vazia. Enquanto isso, outras igrejas que pregam um evangelho que não o de Deus, que não o de Cristo, estão sempre cheias e lotadas. É isso daqui. A palavra de Deus nos ensina, Paulo fala isso. Olha, nos últimos tempos, as pessoas irão ouvir a mensagem da cruz, do evangelho verdadeiro, e os seus ouvidos irão doer. Porque é loucura para eles. Como se tivessem espinhos nos ouvidos. O que essas pessoas estão pregando? Um Deus fraco que morre na cruz. Que vergonha. Eu quero ser abençoado. Eu quero ter em abundância. Porque utilizam da sabedoria do mundo. Tentam entender da sabedoria humana. Tentam entender o mistério de Deus. Só é possível entender pela sabedoria do Espírito Santo. Por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Pela sabedoria humana nós não conseguimos. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E quem é que nos mostra, quem é que nos revela esse mistério? O Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo do Pai é o mesmo Espírito Santo do Filho. E quem é que conhece o Pai? Aqui Paulo faz uma analogia, né, no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quem é que conhece Deus? O Espírito de Deus. Quem é que conhece você? O seu Espírito. E você sabe de todas as coisas, inclusive as piores, aquelas que estão lá no fundo, que ninguém sabe, mas você sabe. E da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele perscruta todas as coisas. Ele vai lá no profundo de Deus, pega o mistério que estava oculto em Deus na eternidade e revela a nós. E mostra a nós, aplica em nós a salvação da cruz. Ele aplica em nosso coração. Ele nos mostra que mistério glorioso. Ele nos mostra que plano magnífico Deus tem. E para aqueles que se perdem, são loucura. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não temos o Espírito do mundo. Nós só conseguimos entender, só conseguimos compreender, porque nós temos o Espírito que vem de Deus. E o Espírito que vem de Deus, ele nos faz conhecer tudo isso que nos é dado gratuitamente. Graça. O Espírito Santo de Deus revela o mistério glorioso da cruz, nos dando gratuitamente graça. Algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá, porque Ele assim quer. E nós recebemos o Espírito para entendermos e compreendermos essas coisas. Versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Paulo está falando aqui, olha, irmãos, isso eu ensinei para vocês, mas não com a sabedoria humana, mas com a sabedoria espiritual, com o Espírito Santo de Deus. E com isso nós conferimos coisas espirituais com coisas espirituais. Nós conseguimos entender o que é espiritual. Nós conseguimos compreender
coisas espirituais, porque o Espírito Santo de Deus nos mostra. Ele nos revela. E quando eu falo revela, não é uma nova revelação, mas revela aquilo que estava oculto, a palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, ele nos revela a verdade nela contigo. Não é nada além daqui. Porque às vezes nós falamos em revelação, algumas pessoas tendem a extrapolar as escrituras. Tudo que Deus tinha para nos revelar, as coisas ocultas, pertencem às reveladas a nós. Então aquilo que ele revelou a nós, pertence a nós. Aquilo que ele não revelou a nós, é aquilo que os pentecostais chamam de mistério, né? O mistério. O mistério é esse, é a cruz de Cristo. Esse é o mistério. O que é oculto, é oculto. O que pertence a Deus, é de Deus. O que ele quis revelar para nós, ele revelou no seu Filho. Ele revelou na sua palavra. E nós não podemos ir além disso. Não sei quem tem assistido a novela da Record, eu não tenho assistido. Mas eu vi uma pessoa comentando. E nesses capítulos primeiros, eles escreveram e tentaram relatar, não sei o que lá, do Nimrod, né, lá dos babilônicos. Não tem na Bíblia isso. Então, alguns pessoas falam assim, é uma novela bíblica. Não é uma novela bíblica. Porque não é tirado da Bíblia. Os diálogos, certamente, não são bíblicos. Porque não está na Bíblia. Então, muitos irmãos assistem. Tome cuidado, irmãos. Porque essas novelas, eles tendem a nos cegar. Tendem a colocar ensinamentos falsos em nós. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Se você fala assim, eu não assisto novela da Globo, também não assisto da Record, mas da Record é bíblica, não é bíblica. E talvez a da Record seja mais prejudicial para os crentes do que da Globo. Porque da Globo a gente vai ver o pecado escancarado. O da Record, eles vão passar para você como sendo bíblico. Algo que não é bíblico. Isso talvez é pior. Então, se não assiste da Globo, não assiste da Record. Assiste Chiquititas, não assiste Chiquititas também não. Não assiste então da SBT. Não estou falando que você não pode, que é proibido. Mas estou sabendo que você tem que ter maturidade e ter sabedoria do Espírito Santo para discernir todas as coisas. Para ver aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Eu já vi pessoas falando assim, deixa eu ver aqui na Bíblia se isso que eles estão falando é verdadeiro ou não. Se você faz isso, muito bom. Você está buscando na fonte. Você não precisa de uma novela para saber. Hoje em dia, o ensinamento nas escolas, eu não posso generalizar, mas o que nós vemos nas crianças e nos adolescentes das igrejas de hoje, e até em alguns adultos, não conhecem histórias bíblicas, porque não foram criados dentro da igreja ouvindo histórias bíblicas. O que eles conhecem de Bíblia é vendo novela da Record. Isso é perigosíssimo. O que eles conhecem de histórias bíblicas foi que talvez o que alguém disse para eles, mas eles nunca foram na fonte pesquisar. Quem conhece a história, eu vou pegar pesado aqui. Quem conhece a história de Jefté, de Jabez? Tem isso na Bíblia? Tem. Quem conhece a história de Jabez? Só um? Dois? Porque você leu o livro. Você leu o livro? Porque tem um livro chamado A Oração de Jabez. Mas e na Bíblia? O que diz a respeito? Então, às vezes, nós utilizamos coisas externas das Escrituras para querer conhecer as Escrituras, se nós temos as Escrituras. Quer conhecer a Deus? Não vou ouvir uma pregação do Augusto Nicodemos. Não vou ouvir uma pregação do Hernandes.
Vou ver na Bíblia. Ah, mas eu não consegui entender, não consegui compreender. Então escute uma pregação a respeito daquele, para ver se aclareia a sua mente. Ver se ilumina você. Agora não tente falar assim, ah não, vou pegar. E tome cuidado com os pastores que vocês ouvem também. Não é qualquer um pastor, não. Ah, eu vou ouvir, eu vou ler um livro do Kenneth Hagin. Tome cuidado, Kenneth Hagin. Agora, se não me engano. Como é que é o nome daquele? Né? Fugiu o nome. O Benny Hinn. Disseram que o Benny Hinn se converteu e que ele falou que tudo aquilo que ele pregou antes era mentira. Ele mesmo disse. Tomara a Deus que tenha se convertido. Mas o estrago que ele já fez aí para trás, né, é incalculável. Ele mesmo, ele foi em rede pública, assim, tudo que eu disse era mentira, eu pregava coisas que eu não sabia, que hoje, agora, eu sou convertido. Então, assim, mas mesmo assim, toma meio cuidado, né? Não leia livros do Benny Hinn. Benny Hinn é aquele que amaldiçoa as pessoas por perseguirem ele. E Jesus disse, orar por aqueles que nos perseguem. É uma pregação do Benny Hinn que ele fala assim, se eu pudesse, eu pegaria a minha metralhadora espiritual e racharia a cabeça deles com um tiro. Parabéns. É isso que a palavra ensina. Mas nós deixamos a palavra de lado e buscamos coisas externas da palavra. Por quê? Queremos sabedoria humana. Não utilizamos a sabedoria do Espírito Santo. A sabedoria do Espírito Santo, ela nos faz conferir as coisas espirituais com coisas espirituais. Faz a palavra conferir aqui é uma palavra de você igualar uma com a outra. Ah, isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Eu consigo enxergar isso agora. Versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha aqui, o homem natural, ele está falando que natural aqui, ele está falando, se referindo justamente ao homem pecador, pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa. Então, o homem que tem isso, essa natureza pecaminosa, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque é contrária. Nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Depois que Adão pecou, depois que o pecado entrou no mundo, todos nós nos tornamos inimigos de Deus. É que Deus revela em Cristo Jesus esse mistério glorioso. E nós então somos salvos. E agora nós não somos mais inimigos. Nós somos filhos de Deus. Aí eu sempre falo isso. Se alguém aí falar assim, mas eu também sou filho de Deus. Olha, vem para aquela pessoa. Será que é mesmo? Filhos de Deus são somente aqueles que têm e possuem o Espírito Santo de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todos são criaturas. Todos foram criados por Deus. Mas filhos são somente aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus. Que conseguem discernir as coisas espirituais. Que têm entendimento das coisas espirituais. Porque aqueles que não têm, a palavra de Deus para eles é loucura. A palavra de Deus para eles é estranha. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E o julgado aqui não é aquele julgamento. É o entendimento. É você entender. O homem espiritual aqui, ele entende todas as coisas. Ele julga, ele coloca na balança e ele sabe o que é certo e o que é errado. E ele não é julgado por ninguém, porque ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele não precisa de ninguém apontando para ele, você está certo, você está errado, você está certo, você está errado. Ele sabe, porque ele é o quê? Um homem espiritual. Porque ele discerne as coisas espirituais. Ele entende as coisas espirituais, não pela sabedoria humana, mas pela sabedoria espiritual, divina, a de Deus. E ele, no versículo 16, encerra. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Está citando Isaías aqui. Não só Isaías, mas se você for ver Jó, inúmeros outros versículos atrás. Fala assim, quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Paulo escreve isso também em Romanos. Né?
Quem somos nós para questionar o Deus? Deus. Ele fala lá em Romanos, ele faz a analogia do vaso. O vaso pode questionar a oleira: por que você me fez assim? Por que você me fez assado? Não pode. E ele está dizendo a mesma coisa aqui, ó. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem instruiu ele? Quem foi que ensinou Deus? Ninguém. Onde que você estava quando Deus criou o mundo? Você não existia. Você era somente um plano na mente de Deus. Você mesmo não existia. Você estava lá, no mistério glorioso, guardado em Deus, quando Deus criou todas as coisas. Mas você não existia. Então quem foi que ensinou Deus? Quem foi que instruiu Deus? Ó, Deus, faz assim, não faz assado. Isso nos faz lembrar do preguiçoso. E com preguiça de trabalhar, fala: eu não vou trabalhar, o sol está muito forte, vou deitar debaixo do jabuticabeira. E começa lá e dorme, de repente o jabuticaba desprende e cai na testa dele. E fala: se fosse uma melancia, estava morto. Quem foi que ensinou Deus? Deus, por que o senhor faz? Né? O questionamento dele era esse: como é que Deus faz uma árvore tão grande de jabuticaba dar uma frutinha tão pequena e a melancia dá num raminho? Ele vai deitar lá e dorme, a jabuticaba cai na testa. Se fosse melancia, quem foi que ensinou Deus? Quem foi que instruiu a Deus? Deus faz assim, não faz essa. Esse é o questionamento até do livro de Jó, se os irmãos lerem o livro de Jó. Quando os amigos de Jó tentam, né, consolar Jó, depois Deus vem conversar com Jó e fala assim: Jó, onde estavam seus amigos quando eu criei o mundo? Onde estava você quando eu criei o mundo? Quem foi que me ensinou? Quem foi que me instruiu? Quem foi que me diz: Senhor, faz isso? O Senhor faz aquilo? Ninguém é semelhante a Deus. Ninguém é igual a Deus. E quem é que conheceu a mente de Deus? Quem é que tem conhecimento de Deus? A não ser o Espírito Santo de Deus. Quem foi que instruiu? Ninguém. E ele encerra: nós, porém, temos a mente de Cristo, por isso hoje nós entendemos. A mente de Cristo. O Espírito de Cristo Jesus. Por isso que nós conseguimos entender tudo isso. Por isso que nós conseguimos ver esse mistério glorioso revelado. Por isso que para nós isso não é loucura. Mas para aqueles que se perdem, é loucura. Para aqueles que não têm Cristo, é loucura. Mas para nós, poder de Deus. Sabedoria de Deus. Que mistério maravilhoso. Que mistério glorioso. Que nos foi revelado. E Jesus, nos evangelhos, ele diz: Pai, eu dou graças a Ti porque o Senhor revelou isso àqueles pequeninos. O Senhor mostrou esse mistério maravilhoso àqueles pequenos. E ocultou dos sábios. E ocultou dos grandes. É o que Paulo está dizendo aqui. Aqueles que se acham sábios pela sabedoria humana não conseguem entender, não têm esse entendimento. Mas aqueles que têm esse entendimento o têm porque o Espírito Santo de Deus é que revelou cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer com que esse mistério glorioso seja manifestado na nossa vida. Nós possamos enxergar isso nas Escrituras. Ao lê-la, possamos entender, possamos compreender e ver quão grande amor, quão grande mistério foi esse de Deus, o plano que Deus tem para cada um de nós. O plano que Deus tem para a humanidade. Porque nem todos serão salvos. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos têm um pleno conhecimento da verdade. Somente aqueles que o Espírito Santo de Deus revela. Esse é o mistério, essa é a mensagem da cruz. Que Deus possa nos abençoar. Vamos nos colocar em pé? Vamos louvar, vamos orar ao Senhor com oração, louvando a Deus, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem nos revelado. O nosso Deus
Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que nos ensina, que nos mostra a verdade. Pelo teu Santo Espírito que aplica em nós essa verdade. Ó Pai, que não utiliza da sabedoria humana, mas nos mostra a sabedoria divina. Aqueles que se perdem é loucura, para nós é poder de Deus. Para nós é a salvação em Cristo Jesus. A nós foi revelado isso pelo teu Santo Espírito. Pai, completa a tua mensagem, completa a tua palavra no nosso coração. Que possamos, ó Deus, sair daqui repletos do teu Santo Espírito. Possamos, ó Deus, enxergar as verdades contidas na tua palavra. Que não venhamos utilizar, ó Deus, de sabedoria humana, que não venhamos utilizar, ó Deus, de nenhum subterfúgio humano para entender a tua palavra, mas que possamos nos entregar, ó Deus, de corpo e alma e espírito a ti. Possamos colocar, ó Pai, a nossa vida para entender a tua palavra, para compreender a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos capacite cada dia mais e mais. Ó Deus, despeça-nos em paz neste momento, que possamos retornar para as nossas casas, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor e do teu poder. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos a ti. Amém. Amém. Levante suas mãos para receber a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, Igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Todos tenham uma ótima semana.